Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da conversação, uma roda de conversa promovida pela Casa Moveri em parceria com a Cipó Educação. E eu tô aqui de novo com os meus queridos Almir José da Cipó e a Márcia Avelino. Oi, turma, tudo bem com vocês? Olá, Fabrício, bom dia a todos. Oi, Márcia. Oi, Fabrício e Almir, bom dia a vocês e a todos e todas que estão acompanhando a gente hoje. Muito bom. Bom, gente, a nossa conversa hoje, ela vai ser meio que uma continuação, né? De alguma forma, ela tá ligada ao nosso último encontro, mas hoje eu queria convidar a gente a se aventurar pelo mundo das expressões do racismo. E a gente sabe que a gente vive no dia a dia lidando com uma série de expressões que muitas vezes a gente nem se dá conta, né, de que está se expressando de forma racista. De alguma forma, essas expressões elas têm sido abordadas nas redes sociais por algumas pessoas, mas eu acho que é importante a gente trazer essa conversa para cá, para a gente entender de onde vem isso e discutir um pouco sobre essas expressões. Então, eu vou começar perguntando para vocês, e fiquem à vontade para tomar a palavra, Márcia e Almir, de onde vem isso, né? Como é que essas expressões surgiram? Como é que a gente pode olhar para essas expressões e transformá-las e combatê-las? Qual é o melhor jeito da gente lidar com essas expressões do racismo? Oi, Fabrício, Márcia, vou começar, eu acho que minha fala, com algumas expressões, tá? Até para a gente identificar, nesse primeiro passo, um nosso cotidiano, como a coisa tá preta, ai que inveja branca, a cor do pecado, preto de alma branca, ovelha negra, não sou tuas negas, chuta que é macumba, mulata tipo exportação. Então, eu estou dizendo aqui só alguns termos, né? Algumas expressões que são comumente ditas e estão, de alguma maneira, naturalizadas culturalmente. Então, quando você faz a pergunta a nós, da onde vem isso? Isso é um processo histórico, essa estereotipação reforçada a cada fala e viva a cada nova forma de dizer isso, ela está historicamente cultida em um processo histórico de colonização e também num processo que nós não podemos dizer de conflitos e disputas humanas. Então, mais para frente, quando a gente conversar mais, perceber que esses processos vão muito além de meras expressões linguísticas ou de questões sociais, ela envolve a questão também de biopoder, de disputa, que envolve não só pessoas, mas envolve grupos de interesse que têm aí nessa forma de conduzir, a sua forma de falar sobre as pessoas, sua forma de expressar as coisas, reafirmar um poder social, reafirmar a sua posição, seu status quo. Então, ele vai atingir muito mais do que a nossa mera expressão linguística. Almir, você acha que também é uma forma de hierarquizar assim a sociedade através da linguagem? Porque a gente falou um pouco sobre isso no último encontro, né? Como existe toda uma hierarquização, né, em relação à cor e várias outras características do ser humano, né? E aí as pessoas elas vão criando classificações e piramidando isso da base para o topo de uma forma como se existissem seres humanos mais valiosos que outros, né? Corpos mais valiosos, alguns são mais, outros são menos. Dentro desse lugar, o quanto a língua, né, contribui com esse lugar pernicioso de hierarquização da sociedade, assim. A gente vê isso, Fabrício, claro, dado o contexto da escrita, mas nós vemos isso historicamente na própria literatura, com Aloysio de Azevedo como mulato, né, e o Bernardo Guimarães como escravizaura, em que mostram escravizados saindo dessa condição de escravo, num sentimento de nobreza, porém, dentro dessa tônica, no mulato ele tem olhos verdes, e Isaura, ela tem pele branca, então, no esforço de, parece que a aproximação do branqueamento desses personagens. Então, nesse processo, também a própria literatura, ela luta para se de nesse momento ainda histórico, existe ainda a tendência, né, de sair dessa condição, não por reconhecer a própria condição de ser humano, mas para se tornar uma outra coisa. E nesse processo,
acaba incutindo culturalmente que esse estereótipo ou essa forma de ser não é boa. Então, isso está muito dentro da nossa literatura já historicamente. E para deixar de ser, de pensar dessa forma ou dizer certas coisas, vai demorar um certo tempo, né? É preciso desconstruir, é preciso ler, é preciso debater, escrever, reescrever a nossa literatura, não no sentido de reescrever as obras que são históricas, não teria nem sentido fazer isso, mas entender em que contexto foram escritos e qual era o pensamento da época, né? Sobre essa própria identidade negra. Contextualizar e ressignificar, Almir, seria isso? Sim, necessariamente, né? Muito legal. Márcia, Acho que uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que eu estava pensando enquanto o Almir estava falando, no meu próprio processo, como algumas vezes, né, eu já também falei várias dessas frases que a gente pode listar, né, que são pejorativas, que são racistas, né, que ofendem, que dilaceram por meio da linguagem, e eu demorei um tempo para entender algumas delas, porque que elas são ofensivas. Então, acho que a gente podia fazer, talvez, aqui, escolher algumas e fazer um exercício de entender no que elas pesam. Porque aí eu acho que ajuda outras pessoas também a entrar no tema que a gente está propondo e perceber o quanto por trás dessas expressões também existe essa hierarquização que você retomou aí, que você chamou a atenção. Então, eu fiz aqui também, como o Almir, uma listinha bem pequena, né? Porque, na verdade, era muito mais do que eu imaginava. Por exemplo, serviço de preto. Serviço de preto é o quê? Geralmente a gente usa essa expressão, vou tirar o agente, né? Mas, assim, as pessoas usam essa expressão para dizer que é uma coisa que não foi feita como deveria. Ela talvez não tenha sido tão bem feita quanto poderia ser. E aí a gente pode dizer, ah, tá, mas por que que essa expressão é racista? Porque poderia ser uma outra pessoa fazendo. Porque está colocando o preto como referência, né? Está colocando que toda vez que alguém faz alguma coisa que não tá legal, é um serviço de preto. Ou seja, eu coloco preto em que lugar dessa pirâmide que você trouxe? Coloco num lugar de quem não faz como deveria, por incompetência ou por relaxo, por algum motivo. Denegrir. Denegrir, se a gente for olhar do ponto de vista do dicionário, né, dicionarizado, a gente vai dizer que é tornar negro. Porém, a gente usa essa palavra em que contexto? A gente usa no contexto, geralmente no contexto em que é pejorativo, né? Que a imagem é abalada, em que alguma coisa é dita de uma forma em que é diminuída. Então, isso é denegrir, é né? uma deteriorização da imagem da pessoa, né, Márcia? E a gente aprende isso na escola, né? Assim, é engraçado, quer dizer, não é engraçado, é triste, que eu me lembro de estar no ensino médio e da gente falar sobre esse termo denegrir e não olhando para o dicionário, sabe? Trazendo o usual, né? Como era usado esse termo no coloquial ali, e da gente escrever redações, sabe? Usando esse termo sem jamais refletir sobre o quanto esse termo ele de fato é racista, né? Exatamente, né? Então, a gente poderia aqui dizer outro, mas assim, só para. Tem um que me chama muito a atenção, porque já me disseram isso e eu não achei que era ofensivo, e eu também já usei, né? Que é o pé na senzala. O que que é o pé na senzala? Geralmente a pessoa usa para dizer: ah, eu tenho um pai, um avô que é negro. Alguém da minha família é negro e alguma ancestralidade eu tenho com a questão da afrodescendência. Mas, ao mesmo tempo, traz a ideia de que todo negro foi escravizado. Ou seja, o negro é a pessoa que é como se ele tivesse nascido na senzala. Ele pertence à senzala, aquele é o lugar dele. E, na verdade, não é isso. A gente tem que falar hoje, para falar do politicamente correto na linguagem, dizer pessoas escravizadas, pessoas que tiveram uma história, que tiveram uma cultura, que tiveram, né, uma vivência e que em algum momento da história foram escravizadas, né? Não são pessoas, não são escravos. Como a gente fala, os escravos, né? A nossa própria linguagem dentro da escola traz isso, né? Os escravos daquele período tal, como se as pessoas não fossem pessoas, elas fossem escravos. Então, essa coisa do pé na senzala também, que às vezes é usado também para
a mulher branca que sabe sambar. Ah, tem o pé na senzala, é por isso que ela sabe, que aí remete à questão da erotização do corpo negro, da mulher negra, né? Ou ainda o pé na cozinha, que é uma variação disso, né? Eu lembrei disso. A hora que você falou no pé da senzala, eu pensei no pé na cozinha, que é mais comum, inclusive, né? As pessoas falam com menos pudor ainda sobre o pé na cozinha, né? E remetem à questão da pessoa que nasceu para servir, né? Esse Então, serviçal, exato. nasceu para ser o serviçal, nasceu para servir o outro, né? Claro que aqui guardadas as devidas proporções, que servir o outro cozinhando é uma coisa que eu amo, né? E Eu que a gente também. faz de coração, mas não é esse o sentido. Por isso que quando você traz a questão da ressignificação, eu acho que é o ponto. É o ponto dessa discussão da terminologia racista, das expressões racistas, que aquilo que em algum momento é usado de uma determinada forma, num outro momento ele é ressignificado. Por exemplo, estive pensando esses dias sobre um dos termos de um dos livros que eu li sobre isso, que é a questão do preto, né? Uma coisa é você dizer seu preto. Então, seu preto, como você diz isso dentro do discurso, expressa uma determinada ideia. Quando uma pessoa preta diz eu sou uma mulher preta, ela diz com uma outra ideia, né? Ela traz uma outra significação para o termo, né? Que a gente pode também falar da questão do sentido, né? Talvez seja mais sentido do que significado. Então a gente percebe que, como o Wittgenstein, que era um filósofo da metade do século passado, linguista, como ele trazia, as palavras não estão presas às coisas como etiquetas, elas ganham seu significado no uso. E no uso no contexto, né? Quem fala, para quem fala, em que situação fala. A E é aí que intenção, né? exatamente, é aí que está a expressão racista ou não, né? Até porque a gente também pode usar termos politicamente corretos, afrodescendente, por exemplo, né? É um termo que parece que colou, né, do politicamente correto, mas para dizer uma coisa extremamente racista. Então, você coloca o termo correto, politicamente correto, dentro de um contexto racista e parece que você não disse nada. Então, a gente tem que estar atento a essa questão aí. Eu fiquei com uma pergunta aqui, né? Que eu acho que ela é bastante comum. Puxando o gancho do preto, o correto, e aí assim, eu me faço a pergunta e ao mesmo tempo colo no que tá falando sobre a intenção, sobre o significado. Preto ou negro, né? É uma coisa que eu escuto sempre, assim, quando eu estou conversando sobre racismo, sobre antirracismo. E aí a minha pergunta é: preto ou negro? Existe um lugar que a gente pode dizer que é o correto para dizer, ou de novo o lugar ele está muito mais atrelado à intenção, ao significado que eu dou, ao contexto que está inserido, do que a própria palavra em si, quando eu me refiro às pessoas pretas ou negras. Então, essa questão eu tenho tomado para mim a utilização dela com relação ao que o IBGE fala. O IBGE, quando ele traz essa classificação, ele diz que a população negra é formada de pretos e pardos. Hum, Então, eu entendo assim, né? Eu tenho uma população que é negra, e eu uso esse termo negro. E o que que compõe a população negra? As pessoas que se autodeclaram pretas e as que se autodeclaram pardas. Então, o conjunto delas é a população negra. Então, incrível. Márcia, é isso aí de maneira bem simples, né? Sempre converso com os estudantes. Preto e pardo, a gente é uma nomenclatura para cor. O negro é uma nomenclatura para uma denominação cultural e etnográfica, né? Étnica. Então, para ser bem simples, seria essa distinção. Então, etnicamente, negros são compostos por pretos, pessoas pretas, de coloração pretas e pardas, se assim querem denominar. Cê- Mas eu, Fabrício, eu entendo que também depende muito do contexto, né? E do lugar onde está dizendo, o contexto cultural daquela comunidade, que a gente vai usar a expressão preto ou negro, né? Depende muito de como interpreta Uhum. aquela comunidade. Então, isso eu tenho que avaliar o contexto da fala e o Uhum. lugar que estou falando. Isso é muito importante. Até para que a gente não faça disso uma forma engessada, né? De uso de termos. Para não diminuir a questão que fique só na narrativa da palavra, né? Uma questão linguística. Ela supera muito mais que isso. Ela se encontra num contexto humano,
né, de sociedade, de a gente entender o que está acontecendo conosco e qual a nossa identidade como povo. E isso também é questão de como a gente se trata, né, como povo. Por isso que essas expressões a gente diz que é racista, porque todas elas, em comum, elas têm uma característica. Elas trazem uma menoridade à etnia negra. Elas trazem um sentido pejorativo, um perjuro. Colocam a pessoa humana numa subcondição. Uhum. Isso é terrível. Independente de. Aí a gente pode a questão de largar um pouquinho só, né? Da questão do preconceito, seja ele qual for, ele mora aí. Ele mora em trazer a pessoa humana numa subcondição, que não é a humana, é uma outra coisa. Então, como coisa pode ser descartada, como coisa pode ser morta, como coisa pode ser esquecida. Isso é muito perigoso. A gente cai de E novo aí eu naquele acho lugar que de um corpo que vale mais que o outro, né, Almeida? Exato. E não só isso, mas o que o Almir chama a atenção, que é muito relevante, é a questão do próprio contexto, né? Quando a gente fala assim, eu trouxe essa designação pelo IBGE, porque eu estou dentro da universidade fazendo pesquisa e falando o tempo todo sobre população negra. Então, eu tenho que definir. Eu sou obrigada a fazer isso, eu tenho que conceituar. Mas é como eu estava dizendo antes, as palavras não são como etiquetas presas às coisas, né? Elas ganham significado no uso, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre me coloco, né, em xeque. Sempre me coloca uma questão que é o quanto a nossa linguagem ela é insuficiente para dizer as denominações, né? Porque o nosso problema, quando a gente fala de hierarquização, a gente está falando de denominação. Essa é a questão. Então, você tem que dizer quem é cada parte daquela hierarquia. A gente poderia dizer são pessoas, são humanos. Uma das frases que eu tenho aqui, que eu separei, eu acho que vai nesse sentido, que é a pessoa exótica, ou a beleza exótica. Então, Hum. quando você olha principalmente para as mulheres, né? Alguns homens também, mas principalmente as mulheres, quando assume o seu cabelo crespo para cima, quando faz questão de colocar isso, né, de sair na rua e dizer, isso aqui é o que eu sou. Esse é meu cabelo, essa é minha pele, aí coloca adereços, né, que remetem à cultura afrodescendente e tudo mais. Aí você olha para a pessoa como se você estivesse dizendo assim: "Nossa, que corajosa, que diferente, como que ela consegue estar tão realizada com o seu corpo?" De alguma forma, eu entendo que a gente fala que uma coisa é exótica quando ela é extremamente rara. É a palavra que vem para mim quando se fala de exótico. Mas a gente não pode falar de exótico para um corpo que manifesta a marca afrodescendente, que é 50, mais de 50% da população. Né? Então, exótico no quê? Enquanto isso, a gente olha para uma Fashion Week, por exemplo, e vê umas roupas meio muito fora da curva, né? Digamos assim, e ninguém diz que é exótico, Mas né? A é gente porque essas roupas estão geralmente em pessoas branca, brancas, né, com ou foram traços feitas por europeus. estilistas brancos, né? Enfim, eu acho que vem bem daí essa questão, né, que o Almir tá trazendo, né? Como é que a gente tem essa coisa de querer nomear, né? Quem é, e isso não é só para questão, só para ampliar, não é só para a questão da racialidade, mas é para a questão da sexualidade, né? Hoje a gente tem aí essa sigla, né? LGBTQIA+, e nem sei se eu falei tudo, é porque a gente tem essa coisa, né? Eu tenho que nomear o que você é. Você é menino? Você é menina? Você é o quê? E a mesma coisa aqui, do que a gente está falando. Como é que a gente sabe qual é o termo? É preto? É negro? É pardo? É branco? É o quê? É amarelo, né? Fala amarelo. Amarelo, o que que é amarelo? Vermelho. População indígena é vermelha, população asiática é amarela. A gente não pode denominar só pela cor, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para as resoluções jurídicas, né, que falam, por exemplo, das cotas raciais, elas vão falar que é uma identificação pelo fenótipo. E aí fica pior ainda, porque aí qual fenótipo? Como assim, né? Aí uma pessoa parda, como é que você define quem é a pessoa parda, né? Se ela tem um nariz mais largo, ela tem um determinado fenótipo.
se ela tem o cabelo encaracolado ou crespo, né? Eu tenho um irmão, né, que é da minha cor e tem o cabelo bem crespo. É um fenótipo. E aí, como é que faz? Aí chega um momento que a gente vai ter que quantificar quantos fenótipos a pessoa tem para dizer se ela é parda ou não, né? Então, assim, a gente está tocando aqui num ponto que é a questão nevrálgica, né, da linguagem com relação à nossa realidade, como ela diz a realidade. Então, é aquilo que eu dizia no começo, a linguagem, ela não só diz a realidade, mas ela classifica, ela cria a realidade. É a partir da linguagem, né, se a gente pensar no movimento dialético, ela não só se dá por uma determinada leitura da realidade, que é construída historicamente, como o Almir trouxe, mas ela também constrói, ela consolida e ela perpetua. Por isso é importante a gente falar da questão dos termos racistas, das expressões racistas, né? Isso é fundamental. Pensando nessa construção, né, que é social, histórica, cultural, como é que a gente lida no dia a dia quando a gente se depara com essas expressões do racismo? Como é que a gente pode Então, combater isso? ótimo, Fabrício. Essa é uma questão que sempre me acometeu ao ouvir expressões do tipo, né? Primeiro é saber assim, por vezes nós escutamos as pessoas dizerem, ah, mas eu não tive a intenção de ser racista. Entendo que isso é uma verdade, porém, o sentido que o termo é usado é para um sentido de perjuro, sabe? Um sentido de negativo. Então, ela talvez trazer à pessoa a percepção que a palavra como ela está usando é no sentido para o negativo, só faz que aumente e pese mais esse traço sobre a cultura negra, os povos, né, que as pessoas escravizadas, enfim, traz toda uma conotação pesada, né, ruim. Então, às vezes, eu entendo que as pessoas não têm intenção, porém, a naturalização dos termos, né, em nossa cultura, ela, ela não tem o cuidado que deveria ter. Então, eu acho que uma reforma necessariamente cultural, uma reforma da nossa própria postura como sociedade, ela é necessária. Assim como a postura anti-homofóbica, anti-machista, ela tende a haver, ela não pode ser tolerada, porque isso só vai perpetuar. Porque, como a Márcia maravilhosamente trouxe, essas formas elas ganham vida. E As força, né? palavras tomam ações, tomam ações. Um termo que eu gostaria que a Márcia ela fala lindamente sobre isso, que a gente já andou pincelando, um termo que ele é duplo, ele é tanto machista quanto racista, a cor do pecado, que é um termo que ganha força nas ações e no tratamento da mulher na sociedade e como nós a vemos, né? Então assim, Nas mídias, isso é né, na publicidade, vai para tão tudo, né? grave, isso é tão grave, isso é tão grave, né? Existe um processo, né? Transforma em fetiche isso e coisifica. E Sim. aí se torna um objeto que pode ser aliciado, um objeto que pode ser avultado, esquece quem é a pessoa e ali passa a ser uma coisa. E ali eu posso tudo. Fica no campo do, olha, estava ali. A pessoa que quis. Tá vendo? Não, não tenho culpa de ser atormentado por esses pensamentos. Já ouvi esse tipo de coisa, né, de outros homens, que é uma desculpa para a degradação, uma desculpa para o crime. Então, você atender os seus apetites de maneira ruim, de uma maneira desregrada, né, Bárbara, né? você Bárbara é uma maneira quase indescritível de você arranjar uma desculpa para você simplesmente ser egoísta. Eu não tenho outro termo, não tenho, acho que meia palavra para isso. É de um egoísmo humano tão grande que chega no processo de desumanização daquele que comete, né? Porque ele deixa de ser humano porque ele vê outra coisa. Ele não faz mais parte daquela comunidade, não será moral, porque ele escolhe tratar o outro mal em função de um desejo puramente pessoal e mesquinho, Uhum. né? Algo bem superficial, né? Breve.
mas Como ele se escolhe. fosse um objeto a serviço, né? De novo, a gente entra nesse lugar péssimo, né? Então, assim, para mim, é só reforçando, acho que a questão cultural, a reforma cultural que nós precisamos ter, ela vai começar desde a base. A forma como eu falo em casa, a forma como eu falo na empresa. Por que dizer isso e não dizer outra coisa? Por que em vez de dizer a cor do pecado, eu falo assim, não, você está bela hoje, você é uma pessoa bonita, né? E não, mas esse apelo à posse, à objetificação do outro, destrói. É uma destruição de tudo aquilo que se poderia construir de benesses do tratamento do outro, né? De trazer outra dignidade, de reconhecimento de uma vida importante, de reconhecimento de um trabalho importante. E aí eu trago, bom, existe uma confusão muito grande, né, nas empresas que eu, assim eu vejo nos ambientes comuns, né? Em nossa cultura, essa confusão entre o que eu penso no meu individual e o meu ambiente de trabalho. Existe uma mescla nociva, né? Nociva, e achar que aquele ambiente é uma extensão da minha casa, é uma extensão do meu pensar individual, é uma extensão dos meus preconceitos. E não é. Entender que o espaço coletivo é um espaço de respeito mútuo. E eu acho essa grande, uma das questões que a gente pode estar apontando no tratamento das expressões racistas, é trazer que não é porque a gente tem uma liberdade de expressão e mesmo assim controlada pela lei, que eu tenho que falar, que eu tenho que dizer. Então, acho que essa busca por esse revisionamento cultural ela é necessária. E só para complementar isso que o Almir está falando, eu já vi várias pessoas pretas dizendo que às vezes são extremamente ofendidas e a pessoa que falou, né? Fala, por exemplo, morena tipo exportação, que é uma das falas que o Almir trouxe, ou então assim, Exato. preta linda. Ai, mas é uma preta linda, né? Você não fala um branco lindo, um moreno lindo, você não fala o asiático lindo, né? Você diz preto lindo, né? Branco lindo nunca. Então, às vezes, essa pessoa acha que está fazendo um elogio. E já vi várias pessoas pretas falarem isso. Eu estava achando que estava me elogiando, e quando eu disse não gostei do que você falou, a pessoa ficou muito brava. E aí vem aquela palavrinha que parece que é o cala-boca dessa situação, que é o mimimi. Ah, mas que mimimi, Eu não não posso falar suporto mais esse nada. termo. Não posso mais falar que a alface é crespa, porque, nossa, quanta gente mimizenta, né? Eu só estava dando a minha opinião, como se a sua opinião fosse Racismo algo. não é opinião, né? Pois é, e assim, ainda que não fosse racista, a gente, é isso que o Almir está trazendo, a gente está vivendo uma relação com o público em que a gente se coloca num grau de importância tão grande que a gente acha que a nossa opinião é, assim, é o suprassumo, ela tem Sim. que ser. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que dizer, mesmo que alguém não tenha pedido. Eu gosto muito, Fabrício, do canal de umas meninas, é um canal do YouTube, chama Papo de Preta. E eu já acompanho elas há alguns anos, há uns, acho que 2 anos, principalmente no período da quarentena. E assim, elas falam de uma forma assim, muito simples, né? Elas são duas meninas pretas, e aí elas falam, gente, hoje nós vamos falar sobre falas racistas no salão de beleza. E aí elas vão contando. E aí vai te dando vários tapas na cara, porque eu tô nesse salão também, frequento, e às vezes eu ouvi essas coisas e não associei. Então, acho que uma das coisas que a gente pode fazer, né, só para retomar a tua pergunta, ouvir o que a população negra fala sobre esse tipo de terminologia e respeitar. Não importa se você entendeu, se você não entendeu, se a etimologia é verdadeira, se não é, se tem estudo sobre essa palavra, se o criado mudo realmente era o criado mudo, estava se referindo a X ou não. Se é ofensivo para a população negra, é ofensivo. Por que que eu vou Ponto. ficar repetindo, né? E por que que eu vou discutir Exatamente. com quem tá ali, né? Tendo essa situação, né? Vivendo essa situação e se sentindo ofendido, né? Porque a linguagem, ela pode estar Exatamente. nesse lugar de violência. Pode não, ela é um lugar de potencial, né, de violência, né, tanto que a gente tem aí todo um estudo agora, né, que eu gosto muito sobre a comunicação não violenta, que vai nesse sentido, também se policiar, o quanto eu estou sendo invasivo nisso que eu estou falando, para que eu vou falar isso, qual que é a necessidade que eu tenho, né, se eu tenho dúvida, por que falar? E se a E se- pessoa diz para mim, eu elogiei, e a pessoa diz que ficou ofendida,
não fique com raiva, simplesmente pare e entenda porque isso não foi um elogio, respeite aquilo que o outro está dizendo que sentiu, né? Tome consciência, né, do sentimento alheio. Não é sobre Pois é, você, bem na né? verdade, se a gente for pensar, por que você faz um elogio para alguém? Porque você quer agradar, porque você quer dizer alguma coisa que é um efeito positivo na outra pessoa. Se não foi bem sucedido, recolha-se, né? Aceite que não foi bem sucedido e pense por quê, né? Para não reproduzir mais. E aí, só para dar continuidade nessa ideia, né? O Almir também falou da importância que é a gente pensar na questão da terminologia, no sentido de que isso que foi construído, que é ainda construído historicamente, né, como racismo, e que é uma ideologia, mas gera ideologias, é um lugar de ideologia, e que é expresso através da linguagem, é muito importante a gente pensar sobre isso como um processo longo prazo, né? Longo prazo, quando a gente pensa, não sei se eu vou esbarrar aí na tua área, mas assim, quando a gente pensa no desenvolvimento dos processos das funções psíquicas superiores, né, aquilo que para alguns psicólogos da gênese, né, da gênese humana, vão dizer que é aquilo que nos identifica como humano, a linguagem é uma ferramenta de apropriação da cultura. A criança nasce, ela vai aprender o que é a cultura, vai aprender a dizer as coisas a partir da linguagem. Então, nesse sentido, né, o próprio Vygotsky coloca como um instrumento de apropriação da cultura e de tornar-se humano, né, de constituição de si. Então, vamos pensar no peso que é a utilização desses termos para essa população que está chegando, né, e que está aprendendo a ser humano na sua plenitude, né, no meio dessa linguagem que a gente tem visto aí e tem normatizado, né? Tem dito que é natural, né? Então, só para dizer o quanto é importante, principalmente a partir da escola, já nos primeiros anos, dizer, né? A gente ser assertivo e dizer, olha, isso não é legal. E assim, a gente está num lugar em que você dizer para o outro, olha, isso não é legal, é um lugar bem difícil. É um lugar que você não sabe o que vem de volta, você não sabe como vai ser recebido, né? A gente está numa cultura da troca, a gente está numa cultura da meritocracia, a gente, às vezes, no ambiente de trabalho, como o Almir estava dizendo, se comporta como se fosse a nossa casa, se sente no direito de dizer o que quiser, porque você está num cargo X. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar realmente, né? Qual é a gravidade, não é nem mais a importância disso, é a gravidade da gente continuar reproduzindo esse tipo de terminologia sem pensar na implicação disso para as gerações futuras, ou para essa geração que já está aqui e que está no processo de desenvolvimento das funções, né, psicológicas superiores e que pode ser humano na sua plenitude, né? Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão. De alguma forma, a pesquisa que eu tenho desenvolvido na faculdade, essa é a base, né? É a base do questionamento que eu faço. Por que que a gente tem que pensar nessa questão? Porque isso impacta em como a gente se coloca no mundo, em como a gente se constitui. Se a gente está falando de racismo estrutural, a gente tem que pensar na linguagem que a partir da qual eu me estruturo como pessoa, como participante dessa cultura. Acho que, só para voltar na questão do contexto, é óbvio que a gente tem que pensar na questão da estrutura, né? Da onde vem essa manifestação linguística, terminológica, a gente pode dar aí vários nomes, mas acho que em paralelo a isso, ou seja, a gente tem uma luta que mostra as bases do racismo estrutural, mas a gente também tem que ter uma em paralelo, principalmente no âmbito da educação, falando, né, do porquê essa prática ela dissemina a própria estrutura do racismo. Então, seria mais ou menos a gente não ficar só no ponto de vista teórico, mas a gente também atuar na questão prática, né? E aí vale a pena. Ontem estive numa escola que tinha, né, uma lista de palavras dizendo, né, o porquê não usar aquelas palavras e tudo mais. Ou use X palavras. Realmente não é uma coisa fácil. Quando você pensa que não, você falou denegrir. Tem um termo muito polêmico hoje que é o esclarecer. Parece, né, quando a gente pensa aqui na questão do que está por trás desses termos racistas e por que eles são racistas, a gente vê que tem uma ideologia ali por trás que diz que
tudo aquilo que refere-se ao preto precisa ser justificado, precisa ser colocado em evidência o porquê. Por que que essa beleza é beleza? É porque é a beleza negra. Tanto que tem lá as mulheres negras mais bonitas do ano, as mulheres, não tem as mulheres brancas mais bonitas do ano, tem as mulheres mais bonitas. E aí, quando você fala da beleza negra, você tem que justificar, né? E aí, eu perdi um pouco aqui que eu estava falando, mas voltei nisso para falar da questão do paralelo entre a questão teórica e a questão prática, né? Então, é a gente mostrar isso no âmbito estrutural, mas também não deixar de mostrar no cotidiano, na prática, no dia a dia, seja na escola, na empresa, em qualquer lugar, como que você poderia falar de uma outra forma? Então, esse termo polêmico, o esclarecer, o esclarecimento, né? Eu acho muito difícil, particularmente, colocar outra palavra aí. E eu confesso que eu não entrei nessa discussão profundamente, mas eu entendo, do ponto de vista de uma pessoa de pele clara, que é ofensivo para algumas pessoas, que eu já vi falando, né? Não uso tal termo porque acho que é racista, porque a gente fala de esclarecimento como uma coisa assim que ilumina, que traz a luz, que resolve, né? Eu não conseguiria usar entretecimento, como algumas pessoas fazem, mas eu procuro não usar esclarecimento. E aí você fica, qual palavra eu ponho no lugar? Então, essas listas, como essa escola fez, eu acho que pode ser uma solução mais rápida, né, para essa questão. Muito legal. Pensando nessa educação continuada, e eu vou pegar esse gancho aí com o que você estava falando, porque estou entendendo com vocês que é desde criança, né? Do ponto de vista psicológico, a gente sabe que essa criança ela vai aprendendo ali a partir desse núcleo familiar, e então essa educação ela é estendida para o núcleo escolar, os círculos sociais vão ali expandindo de alguma forma, depois essa criança cresce, se torna um adulto, vai para o mercado de trabalho, e essa educação ela continua acontecendo de maneiras formais e informais. E aí, a minha pergunta para vocês é: como é que a gente consegue, de alguma forma, ajudar pais, professores, líderes das empresas a compreenderem, né, a importância da linguagem dentro da luta antirracista e como é que a gente dá ferramentas para essas pessoas para que elas consigam entrar nessa luta preparadas para mudar esse cenário, porque a gente sabe que é uma construção que ela está entranhada na sociedade brasileira, né? No mundo inteiro, a gente pode até dizer. Então, como é que eu, né, pai, professor, líder dentro de uma empresa, consigo fazer a minha parte para ajudar através da linguagem a combater o racismo dentro desses núcleos todos? Fabrício, eu vou insistir sempre em um processo que eu acredito muito, que é próprio das culturas, de algumas culturas, não só na África, mas também indígenas, que é o diálogo, a roda, a troca, tá? Até porque na troca você conhece os limites e os alcances que as pessoas podem compreender. Então, às vezes uma empresa, ela quer estipular por meio de regramento, e isso não é muito funcional. Por quê? A regra nós temos, principalmente em nossa cultura, eu entendo que por nossa questão um pouco mais cotidiana, a gente entende a regra como um bloqueio, como algo negativo. E essas questões não podem ser tidas como algo negativo. Elas têm que ser tidas como algo essencial. Então, uma roda de conversa, pelo menos eu entendo que por meio de alguns períodos, ou quinzenalmente, ou mensalmente, fazem toda a diferença. Conversar sobre a forma de tratamento, escutar como as pessoas se sentem em relação aos termos tratados, não só termos racistas, mas qualquer tipo de termo, que às vezes, eu vou dizer um exemplo aqui, fazendo uma comparação, quando nós temos pessoas que são homossexuais e alguém fala afetadamente com ela, como se toda pessoa homossexual fosse afetada na fala, ou aquela estereotipia, né, que se vende muito ainda em comédia, em piadas que não tem nenhum sentido, em pessoas que mudam a maneira de falar porque está falando com aquela pessoa, É bizarro. né? Ou pessoas que vão falar conosco, por exemplo, está no meu fenótipo, a minha afrodescendência. E as pessoas não me conhecendo a minha formação acadêmica, por exemplo, chegam para mim, não me conhecendo, pô, mano, quem me conhece sabe que eu não sou de muito de falar, eu não falo gíria.
né? E aí quer utilizar uma linguagem de gíria suburbana, por exemplo, o pessoal da quebrada, né? Não que eu não falo, não que eu, mas normalmente eu não utilizo, porque isso já foi num período do meu processo de crescimento intelectivo, que hoje já não faz mais sentido para mim. Eu falo quando é necessário me comunicar, mas não faz parte do meu círculo interno. E as pessoas vêm a nós por estar falando comigo achando que essa é a linguagem que eu vou entender. Bom, existe um pressuposto aí. Então, acho que é assim, conhecer, abrir, conhecer, vamos dialogar, saber quem são as pessoas, o que atinge elas, que forma que eu posso melhor me reportar a elas, tratar a elas. Exemplo, uma fala que eu acho muito impessoal no sentido de não tirar a pessoa. Existe uma, ai querida, como se a pessoa não tivesse nome. Né? Esse querida, ele pode ter uma conotação negativa, dependendo do contexto. Pode. E aí, né, é muito interessante isso, porque quando a gente fala em termos racistas, isso envolve toda uma mudança da maneira de se expressar com tudo. Então, se eu sou uma postura antirracista e eu mudo as minhas expressões, né, referente a esse bloco, eu tenho que mudar sobre referente a todos os blocos, como trato todas as pessoas, sejam elas qual etnia for, qual a sua opção sexual, qual a sua opção de vida, qual a sua estrutura religiosa, que eu tenho que mudar tudo. Porque é inadmissível que eu mude um lado e o outro permaneça igual. Então, aquilo ali, na verdade, é só um fake, né? Estou fazendo aquilo ali só de mentira, uma postura. Então, eu penso que fazer rodas, estabelecer esse contato e fazer que o outro perceba o que incomoda, não no sentido de, você está me acometendo, né? Numa acusação, mas no sentido de perceber o que toca o coração do outro, o que está ali por baixo daquela história. Isso me lembra muito, muito, muito uma autora que mudou muito a minha vida, a Carolina Maria de Jesus. Quando eu li uma escritora nascida na zona rural de Minas, né, moradora depois da favela de São Paulo, escrever Quarto de Despejo, que ali mudou a minha escuta, né? Quem é essa pessoa? Né? Como isso? Né? Então mudou toda a minha forma de pensar que quem são as pessoas, o que elas sentem, o que elas têm a dizer para o nosso grupo. Eu acho que a conversa é o primeiro passo para qualquer empresa que queira ter um processo saudável, um processo humanizado, sem necessariamente incorrer em um regramento, né, que seja um pouco opressivo, né? Porque às vezes eu tento fazer na melhor das intenções, só que é opressivo. Aí eu vou trocar isso por meia dúzia. E aí a pessoa não vai entender. Não, ela vai pegar com raiva. Ela vai manter aquela cultura que lá, não, vou manter o jeito que eu falo, mas vou manter na surdina. Eu vou manter isso, eu não vou extinguir no meu vocabulário. Eu não vou entender que isso é errado. Eu vou entender que eles querem limitar a minha liberdade de expressão. E, na E aí, verdade, é uma humanização da relação, né, Almir? É um lugar de vamos tentar compreender o que essa expressão está querendo dizer, né? De onde ela veio, o que ela significa, como ela faz o outro se sentir, né? eu acho, Fabrício, esse é o potencial maior nosso enquanto seres humanos. O diálogo, a troca. Uhum. Ma. E é bem legal isso que o Amir está falando, porque aí eu já fico assim, pensando 10 coisas ao mesmo tempo. O quanto a linguagem é esse lugar potencial da violência, mas também é o lugar do encontro, né? O lugar da partilha, o lugar da criação de uma coisa bacana, né? Então, a linguagem, de fato, é precioso, né, para o ser humano. É a partir da linguagem que a gente pode dizer o que a gente é. E quando a gente está falando aqui de linguagem, claro, a gente não está falando só da língua, né? A gente está falando da linguagem física, da linguagem essa corporal, né? E a gente está falando da entonação, a gente está falando de uma série de coisas que também dizem. Às vezes a gente é preconceituoso com o olhar. Então, acho que é muito importante a gente também trazer essa especificidade para a reflexão que a gente está fazendo aqui. Mas essa coisa da conversa, eu acho que o Almir acerta assim, gênero, número e grau, porque é a partir do diálogo que a gente consegue construir qualquer coisa, né, gente? Um mundo melhor. A gente fala
muito clichê, né? Essa coisa, vamos construir um mundo melhor, vamos dialogar. Mas é isso, né? Grosso modo, quando a gente vai destrinchar isso, é a gente olhar para o outro, né? Porque se a gente for destrinchar aqui o que é dialogar, não é só estar ali na roda, é estar ali com sentido, né? Com entrega, com vontade, né? A Genuíno primeira interesse parte ali. do diálogo não é a fala, a primeira parte do diálogo é a escuta. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de processos de humanização, em que o diálogo é uma ferramenta, mas a gente precisa também entender como é esse diálogo. Esse diálogo é um diálogo de quem está ali tá aberto a ouvir o outro, a processar, né? A gente tem essa, é cultural nosso, não ter um delay para responder. Às vezes a gente já está respondendo antes de terminar a pergunta ou antes de processar o que aquilo significa para essa discussão que a gente está tendo aqui. Então, também superar isso, né? A gente vê como as manifestações culturais, elas estão, de fato, né, impregnadas na linguagem, não só na linguagem da língua, né? A linguagem prática, mas também na forma como a gente se relaciona com essa linguagem internamente, de ouvir, processar, pensar, elaborar, responder. A gente tem que desmecanizar esse processo. E aí também é uma questão de humanização. Então, eu só complementaria o que o Almir está trazendo, dizendo que talvez seja preciso fazer alguns movimentos antes dessa roda de conversa. Movimento de dizer por que nós faremos, como faremos, talvez aí colocar algumas dinâmicas que garantam que haverá esse espaço para o processamento da informação. Então, uma dinâmica de fala que não é só eu falo, você fala, ping-pong, né? É uma dinâmica de, ou seja, a gente tem que humanizar todos os processos, inclusive o processo de humanização e de E, diálogo. e a importância, né, Maia, escutando você, de trazer o que, o como e o porquê, né? Porque se a gente não traz essa razão muito clara para as pessoas, talvez elas se coloquem num lugar do, gente, mas por que que eu tô aqui, né? Qual que é a razão de estarem fazendo essa conversa comigo? Eu não sou racista. Muitas pessoas estão nesse lugar do, gente, mas eu não sou racista. E tá tão entranhado que a pessoa ela não consegue sacar, ela não consegue entender que por mais que ela não se considere ativamente racista, existem ali dentro dela, né, uma construção e falas e expressões e uma série de outras questões que vão acontecer e se ela não tiver bem educada, consciente, eu vou usar o termo consciente, né, a respeito dessa linguagem, dessa ressignificação, talvez ela perpetue, né, essa linguagem, ela vá transmitindo isso de gerações para outras gerações, como aconteceu com as gerações que nós vivemos, né? Eu cresci nesse lugar onde a linguagem racista, ela era uma linguagem normalizada, ela não era questionada em momento nenhum. E isso fazia com que, né, as pessoas fossem, inclusive eu, em determinados momentos, perpetuasse isso até eu começar a tomar consciência de todo esse contexto. Uhum. É isso. É isso, gente. Incrível. Incrível demais essa conversa. A gente está caminhando para o final dessa horinha juntos. E aí eu queria pedir para vocês, para a gente terminar, uma dica de cada um sobre algum livro. Eu sei que vocês citaram aqui, né? Vocês citaram um canal, vocês citaram um livro também, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês podem dar para quem estiver ouvindo a gente o serviço, né? Assim, o nome do livro, o autor ou o nome do canal, qual que é o arroba, para o pessoal conseguir se educar mais, se aprofundar mais a respeito de tudo isso que a gente estava conversando. Então, como eu já falei, né, do canal, eu só vou repetir, eu indico o canal das meninas, né, Papo de Preta, é um canal do YouTube. E também quero deixar aqui, eu não tenho para mostrar nesse momento aqui, o livro do Gabriel Nascimento, que é o nome dele é Racismo Linguístico. O Gabriel Nascimento é um menino muito jovem, que já é um professor universitário de uma universidade pública na Bahia, e ele tem um grupo de pesquisas, né? Ele gerencia lá um grupo de pesquisas e esse livro dele é fruto da tese de doutorado que ele desenvolveu um tempo atrás, se não me engano, na USP. Então é Racismo Linguístico do Gabriel Nascimento. Eu deixaria essas duas recomendações. Muito legal, Márcia. Almir.
duas personalidades que eu considero muito, uma educadora e também traz questões sobre o racismo em suas diversas dimensões e também linguisticamente, através da palavra e da poesia, Preta Rara, acho bem interessante. E também é a obra de um literato, Lima Barreto, que vai denunciar o preconceito numa obra como Clara dos Anjos, né, a história de uma mestiça perseguida por sua cor. Acho que é interessante na literatura a gente perceber um pouco nessas narrativas desses personagens o que é fazer parte de um contexto que às vezes a gente não tem ideia sequer. Então, acho que vestir um pouco, entrar na história e andar sob a pele dessas pessoas, sob a nossa pele, seria um convite, né? A pele que nos habita, fazendo uma analogia, né? É Almodóvar, interessante. muito É, legal. Maravilhoso, Almodóvar. algo assim, como que seria vestir isso, né? Como que seria ser? E traz para a gente essa missão de humanizar. Eu acho que a grande questão toda é humanizar. É o nosso destino enquanto seres humanos, enquanto nos melhorar, enquanto processo de humanização, de um mundo mais saudável. A gente precisa muito disso, Fabrício. Muito legal, Almir. Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado a vocês dois. Para variar, foi uma conversa extremamente educativa e fico muito feliz com as nossas trocas, com a disponibilidade de vocês. Então, eu agradeço de coração por essa parceria mais uma vez. A gente vai ficando por aqui com mais, né, essa roda de conversa, com nossa conversação, e a gente se vê no mês que vem para continuar essa prosa. Para quem está com a gente até agora, muito obrigado por estarem acompanhando e um abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.